Olá pessoal, meu nome é Marcos Carvalho Lopes. Esse vídeo aqui faz parte do mini curso A Filosofia Africana em Busca da Diversidade. Nesse vídeo aqui eu vou apresentar um texto de um filósofo que nasceu em Londres, mas tem origem em Gana. É um filósofo muito importante dentro do contexto da filosofia contemporânea, chamado Kwame Anthony Appiah. O seu texto se chama Argumento a favor da contaminação, multiculturalismo como regra na África contemporânea. Tá? Esse texto faz parte do livro do Appiah, Cosmopolitismo. Esse livro, Cosmopolitismo, talvez seja a obra mais importante do Appiah e ele não está disponível em tradução brasileira, mas existe em tradução portuguesa, tá? Quem quiser atrás desse livro, existe já uma tradução portuguesa. Então, esse texto é um capítulo deste livro, Cosmopolitismo, tá? A gente vai tentar seguir alguns passos argumentativos do texto do Appiah para depois poder avaliá-lo e recontextualizá-lo com alguns aspectos biográficos que são importantes para tentar entender a posição do Appiah. Depois a gente vai fechar com algumas objeções, alguns elementos para a gente continuar pensando esse texto, tá? Primeiro, o texto do Appiah começa contando uma história, né? Isso é muito comum nos textos do Appiah. Ele sempre começa seus trabalhos, seus capítulos de livro, apontando para alguma narrativa, trazendo alguma narrativa para que o leitor se identifique e se aproxime daquilo que ele está querendo abordar, né? Neste caso, ele conta como em Kumasi ele com sua mãe estava esperando a chegada do rei Assante, né? Todo mundo na sala mexendo nos seus celulares, né? E quando o rei chegou, o cumprimentou e perguntou como estava nos Estados Unidos, porque sabia que o Appiah é professor universitário. O Appiah perguntou ao rei quando ele iria novamente aos Estados Unidos. Então, o que ele queria trazer com esse texto, esse nicho, essa narrativa, é como as culturas dialogam. Você tem sempre uma interação entre as culturas não são isoladas. Para os puristas, as pessoas estarem lá trabalhando com o celular, mexendo no celular, seria uma quebra da tradição. Mas o Appiah vai falar de dentro da tradição, mostrando que a cultura é algo vivo. A ideia de preservar culturas não deve ser mais importante, segundo Appiah, do que a ideia de preservar ou dar espaço para a liberdade das pessoas. As culturas devem ser preservadas a partir das pessoas. E o que as pessoas querem, aquilo que é relevante para a vida delas, elas preservam, né? Ou elas se apropriam, né? Elas valorizam, né? Então a identidade para Appiah é um elemento central. Ele está sempre pensando nessa questão da construção da identidade, né? Mas o que significa então preservar a cultura, né? O Appiah vai esclarecer que a ideia de cultura como algo puro, algo que tem uma autenticidade que deve ser considerada de forma imaculada, é bem problemática, já que as culturas são sempre resultados de interações, de dinâmicas, e elas têm caráter híbrido, né? Você tem contatos entre diversos povos que geram as culturas, né? As culturas são feitas, então, das transformações que as próprias sociedades vivenciam, né?
Então, dentro da cultura chamada a cultura dos Assante, existem influências ocidentais, muitas vezes roupas que são consideradas modos de vestir que são considerados de um povo, tem influência de outros povos, panos, tem muitas vezes influências de técnicas que são trazidas de outros lugares. Ele dá vários exemplos, né, de como existe essa contaminação e essa interação entre culturas, né? Seria interessante pensar hoje como o ideal de autenticidade está ligado à criação de identidade, né, e consumo, né? A ideia de que a classe média consome a autenticidade, né? Isso faz com que muitas vezes culturas tradicionais, consideradas tradicionais, sejam vendidas como produto de consumo, né? Então, panos tradicionais, roupas tradicionais africanas são hoje objeto de consumo da classe média. Isso é interessante porque você vai ter uma valorização monetária desses produtos, mas aquelas pessoas que faziam parte das comunidades muitas vezes não vão ter mais acesso, condições de comprar esse produto, né? É muito mais fácil comprar uma roupa chinesa do que comprar uma roupa africana. No cotidiano das sociedades africanas, você vai ver muito mais facilmente a pessoa vestida com a roupa chinesa do que com a roupa africana. Isso dá o que pensar, né? Então, a ideia de uma roupa africana. Eu vou dar um exemplo também, uma narrativa. Alguns estudantes, os primeiros grupos de estudantes que chegaram na Unilab de países africanos, de Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, né, foram recepcionados na cidade e causaram alguma curiosidade. Então, algumas escolas chamaram os estudantes para se apresentar em eventos, né? E um grupo me relatou que quando chegou para dar palestra numa escola, a professora objetou: mas vocês não estão vestidos como africanos. Eles não estavam vestidos com roupas tradicionais. Isso foi motivo de questionamento, assim, de insatisfação, né? Então a gente chamou vocês para virem aqui porque vocês são africanos. De repente vocês chegam na escola e não estão vestidos como africanos, né? Então essa ideia de preservar a cultura talvez deva ser problematizada juntamente com essa ideia de um imobilismo, né? De uma estabilidade, né? Cultural. Junto com a ideia de preservar a cultura, o Apiá problematiza a ideia de um imperialismo cultural, né? Para ele, muitas vezes as pessoas falam de imperialismo cultural dizendo ou pressupondo que existe um domínio do centro em relação à periferia, da cultura de massa em relação às outras culturas, de tal forma que as pessoas são como tábuas rasas que são moldadas pelos produtos da cultura de massa e assim elas perdem sua cultura. Para o Apiá, essa perspectiva não leva em conta as formas de resistência e a própria possibilidade de apropriação reflexiva daquilo que está sendo transmitido pela cultura de massa, né? Então, ele dá exemplo, por exemplo, da novela Dallas, de como ela foi vista em vários lugares do mundo e foi redescrita de modos diferentes de acordo com contextos diferentes, né? A gente pode pensar, por exemplo, talvez no hip hop, como ele é reapropriado em vários espaços, né? A gente pode dizer que existe uma cultura global do hip hop, né? Mas vamos deixar lá para o final as objeções sobre essa ideia de centro-periferia. Mas o Apiá, ele
tá mais preocupado em valorizar essa ideia da possibilidade que as pessoas têm de escolher, né? As pessoas têm de se apropriarem e redescreverem suas próprias culturas. E ele vai destacar que o movimento de descolonização dos países africanos foi promovido por uma elite que conhecia e era, é, e era ela tinha grande consciência da cultura ocidental, uma elite que tinha formação em universidades, em contextos europeus, e que volta para seus países e começam a questionar o colonialismo. Então não foram as lideranças tradicionais que começaram a promover o movimento de descolonização. Isso é muito interessante, né? Os adversários mais ferozes daquela forma de dominação foram justamente pessoas que estavam expostas e que estavam ocidentalizadas, né? Os adversários do Ocidente eram ocidentalizados, né? Se a gente for pensar e generalizar esse exemplo, né, a gente pode ter surpresas, né? Mas vá lá. Então, o APA vai tomar essa ideia, a capacidade de redescrever e de se reapropriar das culturas como também parte desse jogo daquilo que chamam de imperialismo cultural, e ele coloca esse termo entre aspas, né? A gente sempre pode se reapropriar, redescrever e criar novas culturas, e essas culturas podem ser positivas. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. As culturas são dinâmicas, né? Elas não podem ser enjauladas. Na época que o Apiá fez seu texto, talvez a internet não era uma realidade tão premente como agora, mas ele já colocou coisas muito interessantes, aspectos muito interessantes, quando ele aponta para perspectivas que seriam globalistas, mas não seriam cosmopolitas. Pelo contrário, são perspectivas de pessoas que teriam uma verdade, uma teoria para impor a todos os outros. O cosmopolitismo pressupõe que você conviva com a diferença como cidadão do mundo, né? E o Apiá vai descrever, por exemplo, as comunidades muçulmanas da Umma que querem fazer uma espécie de comunidade muçulmana global e que pressupõe que todas as pessoas podem ter essa oportunidade de se tornar muçulmanas, né? E quem não quer essa conversão é esmagado, né? É esmagado. Esse tipo de narrativa globalista, infelizmente, está muito na moda, na boca de certos gurus, né? Esse maniqueísmo de colocar o lado do bem e o lado do mal, muitas vezes é denunciado como aquilo que os outros fazem, né? Mas ao mesmo tempo, as pessoas que estão dizendo isso estão te oferecendo uma teoria que te dá toda a verdade, né? É, a posse de qualquer discurso desse tipo que seja uma teoria de toda a verdade, já te coloca longe da possibilidade de pensar o cosmopolitismo nos termos do Apiá, né? O Apiá também questiona: será que todas as culturas devem ser preservadas? Os documentos da Unesco sobre liberdade e diversidade falam que ah, que todas as culturas têm igual dignidade, né? Será que é assim? Será que as culturas racistas, as culturas fundamentalistas devem ser preservadas? Será que culturas machistas devem ser preservadas? Existe um limite para a tolerância, né? Existe um limite para a tolerância, mesmo para aquelas pessoas que respeitam os direitos humanos, né? Não significa que você vai aceitar tudo, né? Então, muitas vezes as pessoas querem falar: olha só, vocês se dizem intolerantes, mas não toleram todas as coisas. Justamente. Tem coisas que é preciso dizer não. Falar, não, isso não é bom, né? Então, esse é um ponto interessante. A ideia de preservar as culturas tem que ser
pensada a partir também desses princípios de tolerância. O que é tolerável, o que é intolerável, né? Então, o APA problematiza também essa perspectiva da Unesco, né, sobre a preservação como um ideal universalizador, né? O argumento do APA, de modo geral, vai na direção de mostrar que a cultura que é viva, ela está sempre se contaminando, está sempre interagindo com outras culturas, ela está sempre dialogando com outras culturas. Então, esse diálogo não é degeneração, mas a possibilidade de vida, né? As culturas vivas, elas fazem parte desse diálogo. As culturas vivas, elas dialogam, elas têm hibridismos, né? Então, ele vai estimular essa perspectiva cosmopolita e vai lembrar a frase de um comediante romano, africano, né, que nasceu em Cartago, chamado Terêncio, né? Eu sou humano, nada que é humano me é estranho, né? Então, essa curiosidade para saber sobre o costume dos outros e também para modificar seus próprios costumes se você descobrir que o costume do outro é melhor que o seu. Então, a ideia de pureza, de não nos modificarmos, de nos fecharmos em nós mesmos como se nós tivéssemos a verdade, não parece ser a mais interessante. É nessa direção que o próprio APA dialoga, né? Ele escreve nessa direção. A partir desse texto do APA, você vai reconhecer as características fundamentais do cosmopolitismo dele. O cosmopolitismo do APA, ele tem dois elementos, né? A gente tem que sempre levar em conta esses dois elementos. Primeiro, o reconhecimento de nossa responsabilidade para cada ser humano, né? Cada ser humano é digno e deve ter direito de escolha, e nós somos responsáveis por cada ser humano na Terra, né? Ao mesmo tempo, devemos reconhecer que os seres humanos são diferentes e que essas diferenças mútuas podem ser enriquecedoras. Nós podemos aprender com os outros. Olha só, se a gente tiver o segundo princípio, essa curiosidade e essa busca por aprender com o outro, mas não reconhecermos que a outra pessoa é digna de respeito, nós podemos cair numa posição colonialista, imperialista, como a do Richard Burton, que no século XIX aprendia os idiomas de diversos povos, traduziu Mil e Uma Noites, ele participou de rituais muçulmanos, foi a Meca, falando árabe, mas não respeitava ninguém, não respeitava os indígenas, não respeitava os negros, se considerava superior, né? Agia de forma imperialista, né? Então a gente precisa das duas coisas. Uma coisa sozinha não é suficiente. A gente não basta só ter curiosidade pelo outro, é preciso respeitar essa diferença, né? Então, esses dois princípios precisam ser articulados e é isso que o APA considera importante, que a gente tenha esses dois princípios articulados. Eu vou falar agora de alguns elementos biográficos sobre o APA, né, que são interessantes para a gente entender a perspectiva dele sobre a identidade, a perspectiva dele sobre o cosmopolitismo. Né? O APA é filho de um casamento interracial que aconteceu na Inglaterra, se não me engano, no final da década de 40, começo da década de 50, entre Joe Appiah e Peggy Appiah, né? O Joe Appiah era um nobre de Gana, assante, advogado, né? Que se casou com uma nobre inglesa. O significado desse casamento foi algo muito grande. Se você pensar que a Inglaterra promovia naquele momento na África do Sul a política do apartheid, né? Como a Inglaterra permitiu que houvesse um casamento interracial, né? Isso foi
um escândalo, né? Mas esse escândalo, o fruto desse escândalo, um dos frutos desse escândalo é o próprio Juan e Antônia Apiá, né? O Apiá é filho de um advogado cosmopolita, né? Um advogado que tinha a tradição assante já, é, não se afastava das suas raízes assantes, mas que tinha toda uma aculturação ocidental também, né? Por outro lado, sua mãe Peggy Apiá, ela foi uma grande pesquisadora da cultura assante. Ela mergulhou profundamente na cultura assante para tentar entender ah, os elementos linguísticos e não linguísticos da cultura assante. Ela fez uma coleção muito grande de obras de arte e de aforismos. A gente vai ver isso aqui na sequência, né? Então, olha só, o livro, o casamento do Joey Apiá com a Pega Apiá deu origem a vários debates sobre questões de identidade e foi uma das inspirações para o filme Olha quem vem, adivinha quem vem para o jantar, olha quem vem para o jantar, do Sidney Poitier, né? É um filme muito famoso e tem uma visão um pouco condescendente sobre a questão racial, porque é, você aceitar que sua filha se case com alguém negro, mas alguém da elite, um grande médico, um grande advogado, alguém muito bem sucedido financeiramente, não é a mesma coisa de questionar o racismo diretamente, né? A gente está falando de um nível aí, de uma perspectiva de elite, né? As elites talvez se integrem muito mais facilmente, né? Do que aqueles que são desenraizados, né? Então, olha só, o Apiá o Juan Antônio Apiá tem dois livros bem interessantes que dialogam com essa história dele. O primeiro é Na Casa do Meu Pai, subtítulo A África na Filosofia da Cultura, em que ele, de certa forma, problematiza a ideia de uma filosofia africana, né? Trazendo já implícitos esses ideais cosmopolitas que são dele e do pai dele, né? O pai dele era uma pessoa, um africano que tinha suas raízes assantes em Gana, na cidade de Kumasi, né? Onde ele nasceu e vivia e que tinha essa perspectiva cosmopolita, né? Por outro lado, mais tarde, o Apiá ajudou a mãe dele a publicar um livro de provérbios Akan, com mais de 5.000 provérbios traduzidos. Ele ajudou a traduzir, a publicar esse livro, que foi uma obra de trabalho da vida toda da mãe dele. E, curiosamente, a mãe dele considerava que nesses provérbios havia filosofia, nesses provérbios havia não só sabedoria tradicional, mas filosofia propriamente. O Apiá não tem esse mesmo julgamento. Ele tem uma visão muito mais cética em relação a apropriação desses provérbios, aquilo que as pessoas respondiam quando a mãe lhe explicava, lhe perguntava sobre provérbios, sobre esculturas, para eles muitas vezes eram racionalizações a posteriori que não teriam tanto valor, né? Mas ele usa os provérbios, ele pensa com os provérbios assante, ele se apropria de provérbios. Isso já acontece no livro Na Casa do Meu Pai, né? No seu livro Cosmopolitismo, ele vai chegar a usar um provérbio bastante muito interessante, que é o seguinte: a verdade nunca está em uma única cidade, em uma única polis, em uma única aldeia. Quem quiser buscar a verdade precisa viajar, precisa sair da sua cidade, precisa sair da sua cultura, precisa dialogar com outros povos, né? Então, esse provérbio talvez sirva para a gente pensar a posição do Apiá, né? Sirva para pensar toda essa consideração dele sobre a ideia de cultura fechada e pureza cultural. Para a gente fechar, então,
o Appiah acabou de lançar um livro chamado As Mentiras que Nos Entrelaçam, né? Repensando a Identidade, em que ele trata questões de religião, de nacionalidade, de cor, né, de classe, né, e ele problematiza até a própria ideia de que existe uma cultura ocidental. Ele vai mostrar que até a própria ideia de cultura ocidental ela é uma narrativa muito recente e que não se justifica, né, com essa grande unidade cultura ocidental. A gente pode pensar até que ponto que essa redescrição que o Appiah faz da perspectiva do Stuart Mill no livro sobre a liberdade, dialogando também com os existencialistas, a ideia de que a existência precede a essência, cada indivíduo escolhe sua identidade, como essas duas posições têm pressupostos individualistas que problematizam ou acabam desqualificando de sair da identidades coletivas, né? Identidades coletivas em que o sentido e o significado da vida está posto de antemão, né? Até que ponto essas identidades coletivas já perdem o valor já pelo próprio pressuposto que ele tem de que elas são mentiras que nos unem, né? Se a gente considerar as mentiras, talvez a gente já parta de um lugar problemático, né? Outra coisa que eu acho importante problematizar é o cosmopolitismo do Appiah. Pela própria trajetória dele, alguém que nasceu em Londres e viveu sua infância em Gana, alguém que é um cidadão do mundo, né? Ele não problematiza, não leva em consideração a exclusão, as fronteiras de exploração, os desenraizados, as pessoas que estão na periferia do mundo, né? E quando ele pensa nessa perspectiva cosmopolita, apesar de problematizar o cosmopolitismo da Unesco, ele não chega a pensar ou considerar que a maior parte das pessoas nasce e morre no seu mesmo país, na sua mesma cidade. A migração ainda não é uma realidade da maior parte da população do mundo, né? Então, esse contato entre povos vai se estabelecendo cada vez de forma mais forte, mas ele cria novos problemas. Um dos problemas é justamente essa ideia de hegemonia cultural. É muito difícil aceitar o tipo de cosmopolitismo que o Appiah descreve quando a gente parte, por exemplo, da língua portuguesa, né? Quando a gente parte de lugares periféricos, né? Em relação à construção do conhecimento e à própria ideia de hegemonia, né? O Appiah, dentro do contexto da língua inglesa, ele faz parte de um diálogo hegemônico, né? E parece faltar esse autoquestionamento dentro da perspectiva dele, né? De qualquer forma, ele é um autor que nos faz pensar, né? Então é isso, gente. Esse é o elogio da contaminação do Appiah. Vamos lá. Obrigado por quem chegou até aqui, quem teve paciência de acompanhar essa explicação. Agora vamos debater esse texto, vamos ler esse texto e vamos trazer outras questões aí. Abraço para todo mundo. Até.